Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Na verdade, eu confesso todas as vezes que eu vou subir aqui para dar a palavra, com muito temor e tremor. Amém? Irmãos, eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos, lá no livro de Esther, capítulo 4, do 14 ao 17. Amém? Que diz: Pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Mas você e sua família, seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, com este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu: Vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã, que jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou e se cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nessa hora nós apresentamos diante do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia, por mais uma noite que nós viemos aqui cultuar. Te louvar, Senhor Jesus, porque nós já sentimos nessa noite o Teu Espírito Santo agir sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. E que nós venhamos ficar atentos, Senhor, à Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra, eu coloquei um título, o jejum, a resposta espiritual em tempo de crise. Muitos conhecem a história da rainha Esther, né? Foi na época do exílio dos judeus, na Pérsia. Ela era uma judia, órfã. Ela foi criada pelo seu primo, algumas versões falam primo, outros falam tio, Mardoqueu, que na época foi no reinado do rei Assuero. E na época, a rainha Vasti, que era esposa dele, foi destituída do trono. E Esther, no contexto que teve, né, foi escolhida para ser rainha. Mas na época, tinha o inimigo que chamava Amã. Amã trabalhava, acho que era conselheiro do rei. E Amã tinha uma questão pessoal com Mardoqueu, pela sua vaidade, pela sua oposição. E quando ele passava, todos tinham que se curvar a ele, mas Mardoqueu não se curvava, porque Mardoqueu era judeu e ele só curvava perante a Deus. Então, isso criava uma ira muito grande em Amã. Amã ficava indignado. E como ele ficava super indignado com Mardoqueu, ele teve uma estratégia. Armou, fez um decreto, convenceu o rei de assinar para eliminar todos os judeus. Inclusive, fez uma forca em frente à sua casa para matar Mardoqueu. Mas só que ele não sabia que Esther era judia. Porque o Senhor, ele prepara tudo. Como nos diz no 14, e Mardoqueu, naquela dinâmica toda, manda avisar para Esther, para que chegasse a Esther o que estava acontecendo com o povo. Então, foi levado para ela. E ele pediu para falar para ela, que ele falou, se pois você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte. Muitas das vezes, nós até nos acovardamos, não queremos levar a palavra de Deus e o que Deus manda. Mas só que o Senhor, muitas das vezes, fala para nós, se você não se levantar, outros levantarão e vão livrar o meu povo.
E ele ainda diz que o socorro e livramento poderão surgir de outra parte. Mas lembrou ela que ela também era judia e que ela e sua família também morreria. Ainda falou para ela que o Senhor tem propósito para tudo. Nada foge do propósito de Deus. Ainda questiona ela, quem sabe foi para esse tempo que o Senhor te levantou como rainha. Isso é para dizer para nós que o Senhor tem propósito na vida de cada um que está aqui nessa noite. Ninguém está aqui por em vão. Cada lugar que Deus te coloca, Deus tem um propósito na sua vida naquele lugar. Se você está no seu emprego, na sua faculdade, na sua parentela, em qualquer lugar que o Senhor te coloca, Deus te coloca ali para você levantar como um Esther, para levar a palavra do Senhor, para livrar muitos da ruína, do inferno, da perdição. Então, Mardoqueu fala isso para ela. E ela entende isso, a importância dela estar naquele lugar. Ela entende o chamado do Senhor. Porque a maneira que Mardoqueu criou ela, eu creio que já ela foi instruída para isso. Porque quando ela foi chamada para ser rainha, foi escolhida para ser rainha, tudo tem um propósito. Mardoqueu falou para ela não falar que ela era judia. Porque Deus tem um propósito na hora certa de acontecer as coisas. Então ela não disse. Porque lá no 15 ainda fala, né? Que então Esther. Então, eu creio que para ela chegar nisso, ela orou, ela clamou ao Senhor, e o Senhor deu discernimento para ela desse jejum. A importância do jejum, que eu fiquei meditando, é a importância do jejum sobre as nossas vidas. A irmã até falou, ela veio dar a palavra inicial e eu fiquei observando. A palavra de Deus, ela tem conexão, né? Ela veio falar aqui, ela falou do jejum, porque o jejum nos liberta. O jejum abre portas. O jejum nos dá estratégia. E Esther convocou todos e ela falou para Mardoqueu, fala para todos os judeus nas regiões da Pérsia, manda para eles para entrar em jejum 3 dias e 3 noites, em jejum total, para que ela se preparasse para ela apresentar diante do rei. Então, o Espírito Santo mostrou isso para ela. Então, assim, eu fiquei meditando. Irmãos, muitas das vezes, nós tomamos decisões por impulso e sem perguntar para o Senhor se é da vontade dEle. Depois, às vezes, nós tomamos muitas decisões e falamos, não, agora eu vou orar para saber se é da vontade de Deus. Sabe, às vezes, nós temos, às vezes, não dá muita coisa certo, tem as nossas dificuldades, porque antes de nós tomarmos as nossas decisões, primeira coisa que nós temos que fazer é clamar ao Senhor. Perguntar para o Senhor qual o direcionamento que Ele está dando para nós. Fazer um jejum para perguntar, Senhor, me mostra qual o caminho que o Senhor quer que eu siga. Pode ser uma coisa mais simples que seja na nossa vida. Muitas vezes a pessoa pode falar, mas essa decisão é muito simples. Mas se o Senhor não te direcionar, dependendo da decisão, vai te levar para uma dificuldade, vai te levar para o precipício. Então, nós temos que aprender, como Esther, orar. Vamos clamar primeiro, vamos jejuar para saber o direcionamento que o Senhor quer dar na nossa vida. Porque nós temos que entender o mundo espiritual. E o jejum nos deixa mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum mata essa carne nossa, como ela deu a palavra inicial e falou, mata a nossa carne e nos deixa sensível ao Espírito Santo. No jejum, nós fortificamos o nosso Espírito Santo e nos deixa mais sensível à voz do Espírito. Nós temos que aprender isso. Então, quando eu estava estudando sobre Esther, eu estava meditando nisso. Quantas decisões nós tomamos precipitada sem perguntar ao Senhor se é da vontade dEle. Quantas decisões nós tomamos por impulso e depois não vai ser bom. Nós temos que aprender, porque a palavra de Deus é resposta para tudo. É a nossa
É a nossa resposta, é o nosso direcionamento. Senhor, é da tua vontade que eu vou fazer isso. Jejue, ore, clame. Eu sei que essa igreja, várias vezes o Senhor tem dado direcionamento para o pastor para nós jejuarmos. O último foi 7 dias de jejum e oração pela madrugada, porque o jejum fortalece, o jejum abre portas, o jejum quebra as barreiras, o jejum liberta. E é o jejum e oração que nos vai nos fortalecer nesses dias difíceis, irmãos, como naquela época lá. Então, Esther jejuou 3 dias e disse ela, né? E disse isto. Ela disse que iria diante do rei e se tivesse de morrer, ela morria. Sabe por quê, irmãos, que ela disse isso? Porque ela sabia no Deus que ela servia. Ela sabia o Deus que ela confiava. Ela sabia que o Senhor tinha colocado aquele direcionamento no coração dela para ir diante do rei, porque ela sabia que ela poderia morrer quando ela entrasse sem ser convidada. Ela sabia disso. Então, ela é intimidade, por isso que nós sempre falamos, irmãos, ore, busque a intimidade com seu Pai. Porque nós só ouvimos a voz do Espírito Santo, o direcionamento, quando nós temos um nível de intimidade com o Senhor. Não é só aqui na igreja que nós vamos ler a palavra, não é só aqui na igreja que nós vamos ter oração, nós temos que fazer isso no nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o teu pai. Então, e aqui ela fala isso. Então, isso fala a importância do jejum, né? Porque Esther também, ela observou que aquela luta, ela não ia ganhar na força. Ela sabia que ela era escolhida do rei. E o que eu achei mais interessante, que ela não usou a condição dela de rainha. Ela não usou a beleza dela. Ela não usou isso para chegar no rei e falar. Porque ela tinha o discernimento do Espírito, que aquela batalha também era espiritual. Como diz lá em Efésios 6, que diz em Efésios 6, verso 12. Aleluia, Jesus. Ela sabia que aquela luta também era espiritual. Lá em Efésios 12 fala, porque a nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades neste mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ela entendia isso, que aquilo era espiritual. E quando nós entramos numa batalha espiritual, não é com a nossa própria força, não. Não é com a nossa... com a nossa força humana, não é, irmãos. Quando é espiritual, nós temos que descer para a oração e para o jejum. Você não vence guerra nenhuma espiritual com a sua força, não. Não vence. E essas guerras que nós estamos vivendo na nossa nação é espiritual. Nós só vamos vencer essa batalha espiritual com jejum e oração. Então, e ela se revestiu naquela hora, porque lá no 5 também fala, no verso 1, que 3 dias depois, Esther vestiu trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei, e o rei estava no seu trono, em frente à entrada. Quando viu a rainha Esther, ali no pátio teve misericórdia dela, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou no cetro. E lhe perguntou, o que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te dou. E Esther respondeu, se for do agrado do rei, venha Amã a um banquete que preparei. E disse o rei, traga Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther. Irmãos, olha a sabedoria dessa mulher.
Olha o que nós temos que pedir para o Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor sabedoria. Nós, cristãos, temos que pedir para o Senhor sabedoria para nós conduzirmos a nossa casa, a nossa vida, em qualquer lugar que você esteja. Peça sabedoria do alto, peça entendimento para o Senhor. Ela teve sabedoria e ela entrou ali porque ela sabia o Deus que ela serviu, o direcionamento que Deus tinha dado. Pensa, quando ela entra, o rei estende o cetro para ela e oferece a metade do reino para ela. E naquela hora ela convida para um banquete, direcionamento do Espírito Santo. Você tem perguntado para o Senhor qual o direcionamento que Ele tem que dar na sua vida, nas decisões que você tem que tomar? Faça igual a Esther, irmãos. Pergunta para o Senhor qual o direcionamento, Pai, que o Senhor quer me dar. O que eu devo falar, o que eu devo agir, o que eu devo fazer, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E naquela hora ela convidou Amã para um grande banquete, e ali ofereceu, e foi o rei e Amã todo vaidoso, né, irmãos, todo orgulhoso. O orgulho precede a ruína. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor um coração puro e humilde, quebrantado diante do Senhor. Porque nós, seres humanos, nós temos esse defeitinho de sermos orgulhosos. Mas nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, visita meu coração, limpa, tira o orgulho, tira a soberba, para que eu receba de Ti aquilo que o Senhor deseja. E quando Esther ofereceu aquele jantar, eu creio que o Espírito Santo falou, agora não, convida para outro jantar. E ali Esther assim o fez. Falou de novo para o rei, se é do teu agrado, para o rei, para convidando de novo para no outro dia estar ali no jantar. E assim foi feito. Quando foi no segundo jantar ali, eu creio que o Espírito Santo falou para ela, agora fala. Quando ele perguntou o que ela queria, ela falou. As artimanhas de Amã tinha feito. O decreto que ele tinha feito o rei assinar para eliminar todo o povo judeu, e eliminar ela também, porque era ela judia. E o rei assim desesperou, porque ele amava aquela mulher. Mas quando um decreto era selado pelo rei, ele não podia voltar atrás. Mas você sabe o que eu acho lindo? É que Deus muda decreto. É que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do nosso Deus. Eu não sei qual a dificuldade de ninguém aqui. Eu não sei se é causa na justiça, se é enfermidade, mas Deus muda decreto. Porque Deus mudou o meu decreto de morte. O médico diz é para a morte, Deus diz não, é para a vida. E eu creio é nesse Deus. E ali ele não podia revogar, ele falou, eu não posso voltar atrás do meu decreto. Mas ali o Espírito Santo falou para ele, Mardoqueu, instruiu eles para que o rei fizesse outro decreto, para que os judeus pudessem defender. E ali os judeus se defenderam e para a glória de Deus eles alcançaram a vitória. E você sabe o que aconteceu com Amã, o inimigo dos judeus, o inimigo de Mardoqueu? O rei, aquela forca que ele preparou, o rei mandou levar ele, enforcar ele ali. Irmãos, aquele inimigo que tem se levantado contra você, creia no Senhor que hoje Deus derruba ele, irmãos. Mas isso precisa de posicionamento. Isso precisa que nós buscamos a intimidade com o Senhor. Isso precisa que nós revestimos de graça, porque não tem inimigo nenhum que quando o Senhor decreta permaneça de pé. Irmãos, vamos nessa noite tomar esse posicionamento, irmãos. Isso é
fé, isso é obediência. Irmãos, eu acho a história de Esther linda, porque o Senhor Jesus amado teve um propósito na vida daquela mulher. Ela era uma órfã, ela era improvável, mas o Senhor pegou ela e colocou no lugar de honra. É assim que o nosso Deus faz conosco. Muitas vezes você acha que não é nada na presença do Senhor. É sim, porque Deus te escolheu para estar aqui. Deus escolheu você para fazer a diferença onde você está. Deus muda decreto. Deus tem propósito na vida de vocês. Assim como teve na rainha Esther aquele dia, Deus teve propósito. E através daquela mulher, daquela rainha, tem a festa, né? Os pastores sábios do Purim, que eles comemoram até hoje, foi a libertação dos judeus. Irmãos, Deus é tremendo. Deus muda decreto. Mas para isso nós precisamos entender no Senhor o propósito dele na nossa vida. Nós precisamos colocar na disposição do Senhor como Esther naquele dia, irmãos. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar nos profundos das águas do Espírito. Nós não estamos no tempo, como a irmã falou, de ficar sobre as águas rasas, não, nós temos que mergulhar no profundo, para entender a palavra do Senhor, para entender o querer do Senhor na nossa vida, para ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, para que nós venhamos, irmãos, jejuar, jejum, irmão, nesses dias, jejum. Nós fizemos esse propósito, eu creio que o Senhor tem dado mais direcionamento para o pastor Sérgio, que ainda vai passar para nós este ano, como ele deu para nós jejuarmos 7 dias e orar 7º dia, direção do Senhor, porque, irmãos, nós vemos agora o Senhor ver mais além. Então, vamos mergulhar no Espírito, porque, como diz a irmã, nós não podemos ser crente morno, não. Nós não estamos nesse tempo mais, não. Jesus está às portas, as dificuldades estão aí, o mundo já tem rumores de guerra, a peste. Jesus está voltando. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, vamos levantar as madrugadas e nos posicionar diante do Senhor, porque o jejum abre portas. O jejum de 3 dias de Esther que ela convocou, e ela convocou todos os judeus daquela época para jejuar. Olha a concordância, irmãos. Porque a Bíblia fala que é ligado na terra, será ligado no céu. É a concordância. Nós temos que ter concordância. Aquilo que o pastor direciona através do Espírito Santo nessa igreja, nós temos que ter concordância para ligar no céu. E aquele dia, 3 dias e 3 noites, eles jejuaram e o Senhor revogou aquele decreto. O Senhor mudou aquela sentença de morte para aqueles judeus. E o Senhor muda a sentença, muda decreto. E aquilo que cada um aqui está esperando do Senhor, faça um propósito com o Senhor, que Ele vai te atender. Faça um propósito com o Senhor de jejum, de oração, de leitura da palavra. Desça no secreto, que você vai ver o Senhor agir na sua vida. Porque na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, fala de jejum. Lá no Velho Testamento, Moisés jejuou, acho que foi 40 dias, né? E 40 noites para o Senhor dar os 10 mandamentos para ele. Joel jejuou, convocando toda a nação contra as pragas que tinha para jejuar, e o Senhor deu livramento. Então, vamos continuar na oração, no jejum, na intercessão, na busca diária, que o Senhor vai nos atender. Porque, irmãos, na nossa nação, nós vamos continuar clamando. É o que nós temos feito aqui na sexta-feira de oração. É o clamor por essa nação. É clamando pelo povo de Deus. É clamando pela nossa casa, pela nossa família. É clamando, é pedindo ao Senhor misericórdia. E o Senhor é fiel para nos guardar. E eu creio pela fé. Assim como o Senhor livrou aquele povo naquela época,
O Senhor tem nos livrado e nos livrará no dia mau. Mas, irmãos, aprenda como Esther. Aprenda a pedir ao Senhor sabedoria, como Esther teve de conduzir aquele povo. Peça sabedoria para o Senhor no seu trabalho. Peça sabedoria para o Senhor na sua casa, no meio da sua parentela, no seu trabalho. Peça discernimento para o Senhor e faça pergunta para o Senhor. Senhor, qual o direcionamento? Não espere as coisas bagunçar para você perguntar, não. Pergunte antes, ore, jejue e peça discernimento para o Senhor. Não tome nenhuma decisão sem direcionamento do Senhor. Direcione, peça ao Senhor. Você pode até achar, não, mas é tão simples essa minha causa. Mas, irmãos, peça direcionamento para o Senhor. Porque o inimigo, ele faz tudo para derrubar alguém. Então, peça direcionamento para o Senhor. Peça direcionamento para o Senhor naquilo que você deseja, que o Senhor vai te conduzir. E eu creio, pela fé, que o Senhor é justo e fiel para nos abençoar. Amém? Minha palavra foi curta, mas era isso que eu gostaria de trazer para a igreja. E eu convido a todos para levantar nesta hora. Irmãos, nesta hora, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor em concordância. Coloque diante do Senhor, diante do altar do Senhor, o que está te dificultando nessa noite. Coloque o seu lar, coloque a sua família, coloque essa nação. Coloque, irmãos, essa nação. Coloque. Peça ao Senhor revestimento. Aquilo que você está buscando no Senhor. Peça ao Senhor para te conduzir nessa noite. Mas antes de nós orarmos pela nossa família, vamos levantar um clamor por essa nação. Porque essa nação é nossa, ela é do Senhor Jesus. Eu sei que tem muitos levantes. Eu sei que o inimigo, ele está furioso. Vamos orar por essa nação. Vamos primeiramente clamar por misericórdia para o Senhor ter misericórdia de nós, para o Senhor nos guardar, para o Senhor nos esconder debaixo das asas onipotentes. Vamos clamar nessa noite, vamos levantar essa oração. Depois dessa oração que nós levantarmos por essa nação, nós vamos clamar pela nossa família, amém? Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Pai, nós queremos apresentar a nossa nação diante do Senhor. Pai, nós queremos apresentar o Brasil diante do Senhor. E nós profetizamos sobre essa nação, que essa nação é do Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia do teu povo neste lugar. Senhor, libera exército de anjos, Senhor, nas regiões espirituais e celestiais dessa nação. Senhor, visita, Senhor. Senhor, visita os quatro cantos dessa nação. Senhor, quebra, Senhor, toda a potestade maligna que foi liberada contra essa nação. Senhor, repreende, Deus, toda a potestade do inferno. Senhor Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa, Jesus, pelos pecados dessa nação. Pelo pecado, Jesus, da idolatria nessa nação. Pecado da corrupção. Oh, Jesus, tem misericórdia. Senhor, visita, Senhor Jesus amado. Visita, Jesus, o Congresso. Visita o Poder Judiciário. Senhor, visita, Senhor, cada poder, os três poderes dessa nação. Senhor Jesus, manda anjos, Senhor, guiar ao nosso favor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, que todo o poder das trevas, toda obra de macumbaria,
todo espírito maligno que foi feito contra esta nação, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, repreende a fúria de Satanás contra a nossa nação. Repreende, Jesus, todo espírito de morte contra essa nação. Repreende, Jesus, todo levante, Jesus, de Satanás contra essa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, lança por terra, manda anjos, Senhor, guerrear ao nosso favor, ó Pai. Visita, meu Deus, visita os quatro cantos desta nação. Visita, Senhor Jesus, aonde, Jesus, nós não podemos chegar. Manda anjos, Senhor, a guerrear ao nosso favor. Libera anjos, meu Deus, para destruir toda a potestade maligna, Senhor, que foi liberada sobre essa nação. Todo o poder das trevas que foi liberado contra o teu povo neste lugar. Derrama, Senhor, o teu poder e quebra, Senhor, todo espírito maligno, Pai. Todo espírito, Senhor, do inferno sobre essa nação. Porque nós declaramos que esta nação é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos que esta nação ainda vai ter avivamento, porque o Senhor Jesus é o Senhor dessa nação. E a última palavra vem do Senhor, aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que seja um derramar sobre o teu povo nessa nação, que seja um derramar sobre toda a nação, o Espírito Santo do Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, a tua unção sobre o teu povo, que haja um derramar, que haja um despertar, porque ainda tem um povo, Jesus, remanescente, que te adora em espírito, em verdade. Ainda tem um povo, Senhor, que não se dobrou a Baal. Ainda tem um povo, Senhor, que deseja a tua presença. Oh Espírito Santo do Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos agora também. Eu vou convidar o pastor Sérgio para orar pelas nossas famílias, pela nossa casa. Que vocês coloquem nessa noite na presença do Senhor aquilo que você quer do Senhor, aquela dificuldade que você tem. E eu falo, Jesus, em nome de Jesus, irmãos, levante as madrugadas e clame ao teu Pai. Jejum, ore, clame. Vamos continuar orando um pelos outros neste lugar, para que nós sejamos o remanescente, porque nós somos o remanescente. Vamos orar, porque como nós reunidos aqui nessa noite, ainda tem muitos irmãos nossos que não se dobraram para Baal. Tem muitos irmãos nossos que estão clamando. Ore pelos missionários também que estão fora, que estão clamando, que estão morrendo por amor a Cristo. Vamos clamar, vamos continuar clamando. E agora o pastor Sérgio vai orar por nós, pela nossa família, e vamos clamar em nome de Jesus. Amém.